Você já sentiu que existe uma parede invisível entre você e Deus? Como se suas orações subissem apenas alguns metros e depois caíssem de volta, pesadas demais para alcançar o céu. Talvez você tenha notado que, quando tenta se aproximar, algo dentro do seu peito aperta, sussurrando que você não é digno, que cometeu erros demais, que carrega manchas que nem o perdão consegue limpar. Esta é a realidade de quem vive sob o peso da culpa. Ela não vem apenas do que fizemos de errado, mas também do que não conseguimos fazer de certo. É o eco de palavras que não deveríamos ter dito, de oportunidades que deixamos escapar, de pessoas que magoamos sem querer, de sonhos que abandonamos por medo ou preguiça. É a lembrança daquele momento em que escolhemos o caminho mais fácil quando sabíamos qual era o certo. A culpa tem uma voz peculiar. Ela fala baixinho, mas nunca se cala. Sussurra durante suas orações matinais, lembrando você daquela mentira que contou há 3 anos. Ecoa durante o louvor na igreja, trazendo à memória aquele momento de fraqueza que ninguém mais sabe, mas que você carrega como uma pedra no sapato. A culpa não precisa gritar para ser ouvida. Ela é mestre em transformar sussurros em trovoadas dentro da nossa alma. E o mais assustador é como ela cresce no silêncio. Nos momentos de quietude, quando deveríamos encontrar paz, é quando ela mais se manifesta. Você fecha os olhos para dormir e ela está lá, repassando cada detalhe dos seus fracassos. Você acorda de madrugada e ela já está de pé, organizando uma lista detalhada de todas as razões pelas quais você deveria se sentir envergonhado. A culpa tem essa capacidade única de distorcer o tempo. Ela pega erros do passado e os traz para o presente como se tivessem acontecido ontem. Ela consegue fazer com que uma falha de 10 anos atrás tenha o mesmo peso emocional de algo que você fez hoje pela manhã. Para a culpa não existe prescrição, não existe estatuto de limitações. Cada erro é eterno, cada falha é permanente, cada tropeço é definitivo. E então lentamente você começa a se afastar, não de propósito, mas como um reflexo natural de quem se sente indigno. Suas orações ficam mais curtas, mais formais, mais distantes. Você ainda vai à igreja, mas senta um pouco mais atrás. Ainda lê a Bíblia, mas as palavras parecem escritas para pessoas melhores que você. A presença de Deus, que antes era um refúgio, agora parece um tribunal onde você é simultaneamente o réu e a testemunha de acusação. Você começa a evitar conversas profundas sobre fé. Quando alguém pergunta como você está espiritualmente, você sorri e dá uma resposta genérica. Estou bem, graças a Deus. Mas por dentro, há um vazio crescente, um espaço que antes era preenchido pela certeza do amor divino e agora abriga apenas dúvidas sussurradas. A culpa é especialista em construir muros. Ela ergue barreiras entre você e Deus, entre você e as pessoas e até mesmo entre você e você mesmo. Ela convence você de que precisa se esconder, se proteger, se isolar. Afinal, se você é tão falho assim, é melhor que ninguém se aproxime demais e descubra a verdade sobre quem você realmente é. O mais cruel da culpa é como ela distorce nossa percepção do divino. Ela pega o Deus de amor e misericórdia e o transforma numa versão severa e implacável da nossa própria consciência. Começamos a projetar em Deus a decepção que sentimos conosco mesmos. Se nós não conseguimos nos perdoar como Ele poderia, se nós nos consideramos irreparáveis, certamente Deus também deve nos ver assim. Mas aqui mora um engano terrível. A culpa nos faz acreditar que Deus pensa como nós pensamos, que Ele tem as mesmas limitações, os mesmos preconceitos, a mesma incapacidade de esquecer e perdoar verdadeiramente. Ela nos convence de que o amor de Deus é condicional, baseado na nossa performance, dependente da nossa capacidade de não falhar. Você já parou para pensar quantas vezes por dia você se lembra dos seus erros comparado com quantas vezes se lembra das suas virtudes? A culpa tem essa habilidade diabólica de destacar cada falha em negrito e deixar cada acerto em letra miúda. Ela é como um editor malicioso da história da sua vida, sempre enfatizando os capítulos mais sombrios e minimizando os momentos de luz. E quanto mais tempo passamos nesse ciclo, mais ele se fortalece. A culpa alimenta o afastamento alimenta mais culpa, e assim criamos uma espiral descendente
que parece não ter fim. Começamos a acreditar que esta é a nossa realidade permanente, que não existe saída, que estamos condenados a viver para sempre nessa distância dolorosa do sagrado. Mas aqui está uma verdade que a culpa não quer que você saiba. Deus nunca se afastou de você. Você é quem se afastou dele. E ele tem estado ali pacientemente, esperando que você perceba que o perdão não é algo que você precisa conquistar. É algo que já foi dado. Não é um prêmio por bom comportamento futuro, mas um presente gratuito baseado no amor incondicional. Pense no filho pródigo por um momento. Ele não voltou para casa porque havia se tornado digno novamente. Voltou porque reconheceu que, mesmo na sua indignidade, o coração do pai era maior que seus erros. O pai não esperou o filho se limpar antes de correr ao seu encontro. Correu enquanto ele ainda cheirava a chiqueiro e carregava as roupas rasgadas da sua rebeldia. Há algo profundamente belo nessa imagem. O pai não apenas perdoou, ele celebrou. Não apenas aceitou, ele festejou. Não apenas recebeu, ele restaurou completamente. Isso nos mostra algo fundamental sobre a natureza do perdão divino. Ele não é relutante, não é parcial, não vem com condições ou períodos de provação. A Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Note que não diz se nos tornarmos dignos ou se carregarmos culpa suficiente. Diz simplesmente se confessarmos. A confissão não é um ritual de autoflagelo. Não é uma sessão de tortura emocional onde você precisa se castigar o suficiente para merecer perdão. A confissão é um ato de humildade e reconhecimento. É dizer, Deus, eu errei e preciso da sua graça. É reconhecer que você não pode se salvar, se curar ou se restaurar sozinho. E então, algo extraordinário acontece. A culpa que parecia uma montanha intransponível se dissolve como neblina ao sol da manhã. Não porque nossos erros deixaram de importar, mas porque descobrimos que o amor de Deus sempre foi maior que eles. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque aceitamos que a perfeição não é um pré-requisito para o amor divino. Mas há algo mais que precisamos entender sobre a culpa. Às vezes, ela não vem dos nossos pecados reais, mas da nossa percepção distorcida do que Deus espera de nós. Vivemos numa cultura de performance, onde nosso valor é medido pela nossa produtividade, pelos nossos sucessos, pela nossa capacidade de impressionar. E acabamos levando essa mentalidade para a nossa relação com Deus. Começamos a acreditar que precisamos ser cristãos perfeitos, que não podemos ter dúvidas, que nossas orações devem ser eloquentes, que nossa fé deve ser inabalável. Criamos um padrão impossível de espiritualidade e depois nos torturamos por não conseguir alcançá-lo. Quando inevitavelmente falhamos nesses padrões impossíveis, a culpa entra pela porta dos fundos e faz morada em nosso coração. Mas Deus não nos chamou para a perfeição. Ele nos chamou para a intimidade. Ele não quer robôs espirituais programados para nunca errar. Ele quer filhos que crescem, que aprendem, que às vezes tropeçam, mas que sempre sabem que podem contar com sua mão estendida para os levantar. Ele quer relacionamento, não performance. Ele quer proximidade, não perfeição. A verdade é que Deus conhece cada pensamento que passou pela sua cabeça antes mesmo de você pensar. Ele sabe cada palavra que você vai falar antes dela sair da sua boca. Ele conhece cada erro que você vai cometer antes de você cometê-lo. E mesmo assim, Ele escolhe amá-lo. Mesmo assim, Ele escolhe chamá-lo de filho. Mesmo assim, Ele escolhe estar presente na sua vida. Então, o que você pode fazer hoje? Comece pequeno. Comece honesto. Encontre um momento de silêncio. Pode ser no seu quarto, durante uma caminhada, ou mesmo no trânsito, e simplesmente fale com Deus, como você falaria com um amigo íntimo. Não se preocupe com as palavras certas. Diga o que está no seu coração. Confesse não apenas seus erros, mas também seus medos, suas inseguranças, sua culpa. Fale sobre aquela vergonha que você carrega há anos. Mencione aquele remorso que acorda com você toda manhã. Coloque em palavras aquela decepção consigo mesmo que parece nunca diminuir. Não porque Deus precisa saber, Ele já sabe, mas porque você precisa tirar isso de dentro do peito e colocar nas mãos dele. E então,
Faça algo que pode parecer estranho. Perdoe a si mesmo. Não porque você merece, mas porque Deus já o fez. A culpa só tem poder sobre você enquanto você a alimenta. Quando você a entrega a Deus e escolhe acreditar no seu perdão, ela perde sua força. É como tirar a bateria de um controle remoto. Ele pode continuar existindo, mas não consegue mais controlar nada. Lembre-se de que proximidade com Deus não é um prêmio por bom comportamento. É uma herança de quem foi adotado na família divina. Você não precisa se qualificar para o amor de Deus. Você já está qualificado pelo sacrifício de Jesus. Não precisa provar que merece graça. A graça, por definição, é imerecida. A jornada de volta à presença de Deus não é sobre se tornar perfeito. É sobre aceitar que você é amado, apesar das suas imperfeições. É sobre descobrir que Deus não está esperando você consertar sua vida para depois se aproximar dele. Ele quer ser parte do processo de cura, de crescimento, de transformação. Ele quer trabalhar em você e através de você, não apesar de você. Hoje, neste momento, enquanto você escuta estas palavras, a culpa pode estar sussurrando que você não é digno, que cometeu erros demais, que está longe demais para voltar. Mas há uma voz mais forte, uma voz que tem ecoado através dos séculos, chamando filhos perdidos de volta para casa. É a voz do Pai que corre ao encontro dos seus filhos, não importa quão longe tenham ido ou por quanto tempo estiveram ausentes. A presença de Deus não é um destino que você alcança quando se torna suficientemente bom. É um abraço que está disponível agora mesmo, neste momento, exatamente como você está. A única coisa que precisa fazer é parar de carregar o peso que nunca foi seu para carregar e permitir que o amor incondicional de Deus o transforme de dentro para fora. A culpa mentiu para você. Ela disse que você estava longe demais, sujo demais, quebrado demais. Mas a verdade é que você nunca esteve longe demais do alcance da graça. Você nunca esteve sujo demais para ser limpo pelo perdão. Você nunca esteve quebrado demais para ser restaurado pelo amor divino. Hoje pode ser o dia em que você finalmente acredita nisso. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você e por sua família, ou por algum parente próximo que você sabe que está passando por dificuldades neste momento. Sua vida tem valor, sua história importa, e Deus tem planos lindos para o seu futuro. Não se esqueça de deixar seu like se este conteúdo abençoou sua vida e se inscreva no canal para receber mais mensagens de esperança e transformação. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe abundantemente sua caminhada.